Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 50. Título: Os deuses voltaram a crucificar Deus. 1. Ainda não consegui perceber porque é que a abertura oficial do ano judicial em Portugal há de incluir uma missa na Sé Catedral de Lisboa, presidida pelo respectivo Bispo Cardeal Patriarca. O poder, também o poder judicial, tem destas coisas e destas prostituições disfarçadas de sagrado. Porque ele sabe que é intrinsecamente perverso, que existe para oprimir o pobre, o órfão e a viúva, os três tipos de pessoas que, no falar dos profetas bíblicos, melhor caracterizam as vítimas que o poder produz, explora e continuamente violenta, e por isso precisa de recorrer a estes estratagemas para se disfarçar de legítimo. Mas com isso só consegue pôr ainda mais a nu todo o hediondo que é, porque o Deus que ele invoca é um ídolo, nem que seja invocado no decurso de um rito presidido por um bispo cardeal patriarca católico, como é aqui o caso. A promiscuidade e a obscenidade são assim completas. 2. Aliás, se não fosse um ídolo, o Deus invocado em liturgias católicas como a do dia 29 de janeiro de 2008 na Sé Patriarcal de Lisboa, só nos restaria o ateísmo, uma única postura de saúde mental, que é um ídolo, mas é um ídolo, e por isso não é para o ateísmo que havemos de ir, mas para o deserto, para a trincheira, para o combate ideológico e sobretudo teológico, assumido martirialmente como um duelo. E é aí que eu procuro viver todos os dias, pelo menos desde que me tornei presbítero da Igreja do Porto. 3. Saibam que o Deus que as religiões invocam é sempre um ídolo ao serviço dos mais obscuros interesses, os das minorias, dos privilégios. Talvez por isso o combate maior e mais imperioso a ser feito durante todos os dias da nossa vida é o combate ideológico-teológico. Os deuses existem e estão em combate aberto e permanente contra Deus e contra os seres humanos. Trata-se de um combate em que Deus, no decurso da história, sempre sai a perder e os deuses sempre saem a ganhar. Porque só os deuses que são ídolos é que são omnipotentes, omniscientes e omnipresentes. Recorrem a todo o tipo de meios para obterem os seus fins. Não sabem nada de escrúpulos, nem de ética, nem de moral, nem de justiça, nem de humanidade, nem de misericórdia. Apenas de vitórias, de sucessos. Esmagam, assassinam, caluniam, mentem, corrompem. São a inteligência demente e demoníaca em ação na história. 4. Até hoje têm sido eles que dirigem o mundo, que fazem o mundo à sua imagem e semelhança. Quem sonha dominar, vencer, triunfar, enriquecer, esmagar, afirmar-se sobre os demais, eliminar os demais, tornar-se o maior e o mais temido, é por eles que vai, é a eles que presta culto, é a eles que se dirige, é com eles que conta. E por isso é que a idolatria é o grande pecado do mundo, para não dizer o único pecado do mundo, o único pecado que nos mata como seres humanos. Hoje rodeia-nos por todos os lados. Nascemos e crescemos rodeados de idolatria, a mais perversa de todas, a do Senhor Deus Dinheiro. E se não entramos por ela, como a generalidade dos demais, somos tomados por parvos, por tolos, por anormais. Ser idólatra hoje é o que está a dar. Ou adoramos os deuses, os ídolos, ou ficamos de fora da roda do sucesso, na simples condição de seres humanos, pobres e sem poder por opção, por isso não idólatras por opção. 5. São os deuses que hoje formatam os seres humanos, nas famílias, nas igrejas, nas religiões, nas escolas, nas empresas, nos grandes média. Nunca como hoje a idolatria esteve tão agressiva, tão global e tão poderosamente sedutora. Os deuses estão em toda a parte. Deus morreu, já o disse há anos um dos grandes mestres da suspeita. Só não disse e deveria ter dito, porque assim é que a sua afirmação teria sido fecunda maiútica, que foram os deuses, os ídolos, que mataram Deus. Disse que fomos nós, os seres humanos, que o matamos. E isso é mentira, a grande mentira. Os seres humanos nunca conseguiremos matar Deus, porque a Deus nunca ninguém o viu, nem verá. 6. O que nós seres humanos temos feito, e essa tem sido porventura a nossa mais demente especialidade, é corrermos insensatamente atrás dos deuses, dos ídolos. É adorarmos os deuses, os ídolos. Temos sido quase compulsivamente idólatras. Temos renunciado a sermos seres humanos simplesmente. Ora, nunca os seres humanos se degradam tanto como quando seguem os deuses, os ídolos se tornam idólatras, adoradores dos deuses. Não matavas Deus. São os deuses que matam Deus.
para fazerem dos seres humanos seus escravos, na ilusão de que assim se tornam super-homens. Certo? Na nossa cegueira e na nossa inteligência de mente, nem sequer vemos que somos bestas, escravos dos deuses, por isso caem uns para os outros, fratricidas, opressores, monstros, nas mais diversas categorias e funções que os deuses liberalmente distribuem por quem mais e melhor os serve. Quando mais subimos no poder, no privilégio, mais super-homens nos julgamos. E somos monstros. Somos tudo menos seres humanos. Os mais perigosos de todos são, evidentemente, os idólatras de colarinho branco, os que vestem de executivos das nações, os que ocupam cargos e funções de grande poder, as hierarquias religiosas e sagradas, os grandes ricos. Perigosos e muito são também os lacaios que todos os dias os servem, sempre ruídos de inveja das mordomias e dos privilégios que eles possuem. 8. Todos quantos estão a servir o poder são idólatras. Nenhum deles se reconhece como tal, porque a idolatria disfarça-se de religião numa sociedade sacralizada, ou de serviço à causa pública numa sociedade acentuadamente laica. E a religião sempre se fez passar, inclusive numa sociedade laica, pela dimensão mais nobre dos seres humanos. Nunca ouviram nenhum homem do poder laico que seja dizer que a religião faz parte do perverso. É o perverso. Sempre nos fazem crer que é o mais sublime do humano. Na verdade, é a perdição do humano. Porque é a idolatria. Por isso, ou matamos os deuses ou tornamos-nos seus escravos. 9. Como não nos atrevemos a tanto, pelo contrário, insistimos em ser criadores de novos deuses e alimentadores de deuses, são então os deuses que criamos e alimentamos que matam Deus. E depois, ou ao mesmo tempo, nos matam também a nós, os seres humanos. Eles exigem que os idolatremos e assim desumanizam-nos cada vez mais. O bispo cardeal patriarca de Lisboa, José Policarpo, parece que ainda não viu esta realidade mais real e provavelmente nunca verá, pelo menos enquanto se mantiver no cargo que os deuses criaram para ele. Não poderá ver. 10. O poder e o privilégio sempre cegam, e ele só consegue ver o que o poder e o privilégio lhe põem na frente dos olhos. Aceita a ordem mundial do poder, que é a idolatria, e movimenta-se exemplarmente, não dissidentemente, dentro dela. Ocupa a sua função dentro dela, tal como o Papa de Roma, como os párocos, como os demais pastores das outras igrejas, como os executivos das nações, como os partidos políticos, como os banqueiros, como os juízes, como os deputados. Tudo o que é poder reina, triunfa, tem voz e vez, tem oportunidade, faz carreira, sobe na pirâmide criada pelos deuses. Quem quer fazer carreira é por aí que entra, pela idolatria, pelo culto dos deuses. 11. O início do ano judicial é, por isso, no nosso país, um dos momentos-chave deste culto. Todos os grandes do crime, da justiça, lá se juntam. Todos defendem a lei deles, dos deuses, do poder e dos poderosos. Todos berram contra a corrupção em que todos são cotidianamente praticantes, pois para isso é que todos eles existem. Quem não vê que é assim? O bispo cardeal patriarca de Lisboa também entra nesta dança, nesta liturgia idolátrica da mentira. Faz parte do núcleo duro dos deuses. Tem a confiança deles. É o que os abençoa a todos. O que lhes garante que os deuses estão com eles. 12. Se ele não fosse do núcleo duro dos deuses, dos ídolos, mas de Deus, o de Jesus, não teria saído ontem na sua homilia, como saiu, em defesa da lei. Sairia em defesa do pobre, do órfão, da viúva, das vítimas. A lei é dos deuses, é do poder, é homicida, é mentirosa. A lei mata, porque é obra dos deuses do poder. Vejam que o bispo cardeal patriarca até lhe chamou lei natural, para nivelar tudo por baixo. Mas a lei natural é nada mais, nada menos que a lei dos deuses. E eles são naturais, são obra das mentes dementes dos seres humanos, quando estes se deixam apanhar pelo medo e pelo poder e pelo privilégio. O medo gera os deuses, gera o poder, gera o privilégio, gera a chamada lei natural. 13. Por isso, a homilia do bispo cardeal patriarca de Lisboa não podia vir mais a propósito desta marcante celebração do poder dos deuses. É a homilia da idolatria. A missa que presidiu foi o rito religioso da idolatria. Deu culto aos deuses.
oprimiu, empobreceu, fragilizou e deixou ainda mais desamparados o pobre, o órfão e a viúva. E reforçou ainda mais o poder que impunemente os fabrica. Pode por isso dizer-se que ontem foi de novo Sexta-feira Santa. Os deuses voltaram a matar, a crucificar Deus, agora no pobre, no órfão e na viúva. O bispo cardeal patriarca de Lisboa foi o sacerdote desta liturgia idolátrica. Enalteceu a lei, a mais rasca, a dos deuses, a que justifica a existência de uma ordem mundial que fabrica pobres e pobreza em massa, vítimas humanas e muitas outras em massa. O poder pode assim prosseguir impunemente nos seus crimes. 14. Os deuses ganharam mais uma batalha contra Deus. Os pobres e os pobres do mundo que se cuidem. Deus, o da graça e da verdade, o de Jesus, que está sempre em luta duélica contra os deuses da lei e da ordem, que todos os dias nos descria e desumaniza e nos faz cair uns para os outros, foi mais uma vez assassinado. Esta continua a ser a hora da treva, do poder à solta, dos deuses, dos ídolos, mas é também a hora do combate ideológico e sobretudo teológico. Os deuses estão aí em força servidos por minorias espertalhonas e sem escrúpulos, com tanto de dementes como de assassinas. Têm de ser combatidos, desmascarados, denunciados. 15. Querem-nos lacaios e súbditos. Temos de ser livres e autónomos. Querem-nos idólatras e Caim uns para os outros. Temos de ser responsáveis pela história e sororais fraternos uns com os outros. Fixemo-nos em Jesus de Nazaré, no seu combate teológico contra os deuses. Nunca a política feita prática libertadora e solidária foi tão longe como com ele. Enfrentou os deuses e desmascarou-os num duelo em que deu a sua própria vida pela vida. Recusou a idolatria institucionalizada e combateu-a duelicamente. Por isso, os deuses o mataram. Mas desde então sabemos que os deuses são o perverso e que a idolatria a religião é o pecado do mundo. 16. Podemos não conhecer todo o caminho da graça e da verdade que, percorrido, vivido até ao fim, nos faz outro Jesus, mas pelo menos já sabemos que não podemos ir pelos deuses, nem pela sua lei, nem pela sua ordem, que são assassínio e mentira. Por mais que se façam cobrir de ritos religiosos, presididos por graúdas figuras do poder religioso e eclesiástico. Só a perversão é que precisa de se disfarçar e de se esconder por trás de toda esta sacralidade idolátrica. A verdade, ao contrário, é como a luz e faz-nos livres, autónomos, corresponsáveis uns pelos outros e pelo universo. 2008, janeiro 30. É o fim do capítulo 50 do novo livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.